terra de vastos desertos, selvas misteriosas e savanas infinitas. Um continente que testemunhou o nascimento de civilizações e que, ainda hoje, pulsa com uma energia única. Neste canto do mundo, a natureza parece falar sua própria língua, uma linguagem que conecta o passado, o presente e o futuro. África, lar das maravilhas mais surpreendentes do nosso planeta, estende-se por mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, quase um quinto da superfície terrestre. Desde as imponentes pirâmides do Egito até as misteriosas paisagens de Madagascar, a África nos convida a descobrir uma infinidade de histórias que nos falam sobre a grandeza e a diversidade do mundo natural. O Serengeti, uma vasta extensão de savana, é o cenário de um dos fenômenos naturais mais impressionantes e fascinantes do planeta: a migração anual de mamíferos. Todos os anos, cerca de 1,5 milhão de gnus, mais de 250 mil zebras e aproximadamente 500 mil gazelas atravessam essa paisagem em busca de pastagens frescas e água. Essa migração é considerada a maior e mais impressionante da Terra, um evento que ocorre todos os anos. O Serengeti não é famoso apenas pela magnitude da migração, mas também pela complexidade dos movimentos. Os gnus, que lideram a marcha, percorrem mais de 1.000 quilômetros ao longo do ecossistema do Serengeti, cruzando rios e atravessando zonas de perigo, em um constante desafio à sobrevivência. Essa jornada ocorre entre a Tanzânia e o Quênia, conectando dois ecossistemas que, embora distintos, estão profundamente interligados pelas estações e pela abundância de recursos. Um dos momentos mais dramáticos dessa migração é a famosa travessia do Rio Mara, um ponto de passagem obrigatório onde os animais devem cruzar um rio repleto de crocodilos. Esse evento, cheio de tensão e perigo, é um dos espetáculos mais impressionantes que se pode presenciar na natureza. Os gnus, os mais numerosos, precisam atravessar as águas, muitas vezes sendo caçados por crocodilos que esperam pacientemente, mas também por predadores terrestres como leões e hienas que espreitam nas margens. Ao longo da migração, os predadores, como leões, guepardos e hienas, seguem de perto as grandes manadas. Esses felinos, especialmente os leões, sabem que a oportunidade de caçar surge quando as manadas de herbívoros atravessam a savana. Os guepardos, por sua vez, são os velocistas do Serengeti. Com uma velocidade impressionante que pode alcançar os 110 km por hora em curtas distâncias, são capazes de derrubar uma gazela com uma explosão de velocidade nos primeiros segundos do ataque. No entanto, nem sempre tem sucesso, e sua energia fica comprometida após cada tentativa fracassada. A migração não impacta apenas os mamíferos. O Serengeti é um paraíso para os observadores de aves, com mais de 500 espécies registradas, muitas delas migratórias. Durante a temporada de migração dos mamíferos, os necrófagos, como as águias e os abutres, também entram em cena, completando o ciclo da vida ao limpar os restos das presas abatidas. O Serengeti é, portanto, um exemplo perfeito de um ecossistema interdependente, onde cada espécie, desde o menor inseto até o maior leão, desempenha um papel crucial. Durante as estações secas, quando o capim é escasso e a água mais difícil de encontrar, os animais se reúnem em grandes manadas e empreendem longas caminhadas, que podem durar dias, em busca de fontes de água. Nesses momentos, criam-se imagens impressionantes.
O horizonte é coberto pela multidão de animais, avançando sem descanso, enquanto o sol queima a terra. Essa caminhada é uma verdadeira prova de resistência para os animais, onde apenas os mais fortes conseguem sobreviver. Algo que poucos sabem é que o Serengeti está em constante mudança. O ecossistema do Serengeti, apesar de ser conhecido por sua estabilidade, é afetado por fenômenos naturais como secas prolongadas ou chuvas torrenciais que alteram o ritmo da migração. Quando as chuvas caem na região, a paisagem se transforma completamente, convertendo a savana árida em um mar de grama verde que alimenta os animais. Em contraste, quando as chuvas não chegam, a secura e o calor intensificam as dificuldades para os herbívoros que lutam para encontrar alimento e água. Uma das razões pelas quais o Serengeti foi catalogado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco é sua incrível biodiversidade e seu papel como refúgio para espécies em perigo de extinção. O Serengeti abriga pelo menos 4.000 leões, uma população que constitui uma parte crucial do equilíbrio ecológico, controlando as populações de herbívoros e outras espécies. No coração do continente africano, onde o rio Zambeze abre caminho com força e majestade, encontra-se um dos destinos mais impressionantes do planeta, as Cataratas Vitória. Este impressionante fenômeno natural é uma das quedas d'água mais grandes e espetaculares do mundo, não apenas em termos de altura, mas também de potência, história e beleza. Cada gota que se lança no vazio conta a história de um rio que desafia os limites da natureza e cria um espetáculo tão grandioso que, ao presenciá-lo, é difícil não sentir a magnitude da criação. As pirâmides de Gizé, localizadas no Egito, são uma das conquistas mais impressionantes da engenharia antiga. Construídas há mais de 4.500 anos, as pirâmides continuam sendo um mistério fascinante. A Grande Pirâmide de Quéops, a maior das três, foi construída durante o reinado do faraó Quéops e originalmente atingia 146 metros de altura, o que a tornou a estrutura mais alta do mundo por mais de 3.800 anos. O impressionante dessas pirâmides é a precisão com que foram construídas. A Grande Pirâmide está quase perfeitamente alinhada com os pontos cardeais, algo que foi alcançado sem a tecnologia de hoje, provavelmente utilizando as estrelas e o Sol. Estima-se que foram usados 2,3 milhões de blocos de calcário, alguns pesando até 15 toneladas. Embora não se saiba com exatidão como os egípcios moveram e colocaram esses blocos, acredita-se que usaram rampas e alavancas. Além da construção, as pirâmides têm um forte simbolismo religioso e astronômico. Elas foram projetadas não apenas como túmulos para os faraós, mas como portais para a imortalidade. O alinhamento com a constelação de Órion, associada ao deus Osíris, reforça essa crença. O revestimento original de calcário polido fazia com que as pirâmides brilhassem ao sol, tornando-as visíveis a quilômetros de distância. O interior da Grande Pirâmide abriga várias câmaras, incluindo a Câmara do Rei, onde há um sarcófago vazio, o que gerou especulações sobre o destino da múmia de Quéops. Ao longo dos séculos, as pirâmides foram saqueadas e danificadas, mas sua resistência ao passar do tempo é um testemunho da habilidade dos antigos egípcios. Apesar das muitas teorias sobre sua construção, o método exato continua sendo um mistério. Alguns sugerem que as pirâmides foram construídas utilizando rampas em espiral ou retas. No entanto, o que é indiscutível é o nível de destreza, planejamento e conhecimento astronômico que os egípcios possuíam. As pirâmides de Gizé continuam sendo uma maravilha arquitetônica,
e um símbolo da engenhosidade humana que deixou uma marca indelével na história da humanidade. As Ilhas Seychelles, um arquipélago de 115 ilhas no Oceano Índico, são um paraíso natural de beleza extraordinária. Essas ilhas vulcânicas e coralinas são fragmentos do supercontinente Gondwana, o que lhes confere uma rica história geológica. Sua biodiversidade, tanto marinha quanto terrestre, é única, abrigando espécies raras e endêmicas, como o caranguejo de coco, que pode pesar mais de 4 quilos, e as gigantescas tartarugas Aldabra, algumas das mais longevas do planeta. As praias de Seychelles, como Anse-Lazio e Anse-Source d'Argent, são consideradas entre as mais belas do mundo, com águas cristalinas e areias brancas. As formações de granito, que estão espalhadas por todo o arquipélago, criam paisagens dramáticas e espetaculares. A floresta tropical das ilhas, lar de espécies raras como a árvore coco de mer, adiciona uma dimensão exótica a este canto do planeta, tornando-o um refúgio para os amantes da natureza. O Saara, conhecido como o Oceano de Areia, é o deserto quente mais grande do mundo. Sua vastidão e seu poder evocam uma mistura de espanto e respeito. Mais de 9 milhões de quilômetros quadrados de terreno árido, onde as dunas parecem não ter fim. Uma paisagem impressionante de formações de areia que se movem e mudam constantemente sob os ventos do deserto. Mas este lugar, tão inóspito à primeira vista, esconde um ecossistema muito mais diversificado e fascinante do que muitos poderiam imaginar. O Saara não é apenas uma vasta planície de areia. É um lugar cheio de vida que se adapta à adversidade de maneira surpreendente. Embora a chuva seja extremamente rara, algumas áreas do deserto experimentam chuvas ocasionais que são suficientes para dar vida a uma surpreendente variedade de flora e fauna. Nas zonas de dunas e nas planícies rochosas, plantas como cactos e acácias aprenderam a aproveitar ao máximo cada gota de água que cai do céu, armazenando-a em suas raízes profundas e resistentes. Algumas espécies até conseguem sobreviver anos sem receber um único milímetro de chuva. O ecossistema do Saara é caracterizado pela sua extraordinária adaptação às condições extremas. As temperaturas diurnas podem alcançar os 50 graus Celsius, enquanto as noites desérticas podem cair até 0 graus. Essa drástica variação térmica coloca à prova tanto a fauna quanto a flora do deserto. Apesar dessas condições severas, o Saara é lar de diversas espécies de animais que aprenderam a sobreviver nesse ambiente tão exigente. Um dos animais mais emblemáticos do Saara é o dromedário, também conhecido como camelo árabe. Esse animal está perfeitamente adaptado às duras condições do deserto. Sua capacidade de armazenar grandes quantidades de água em seu corpo e sua resistência às altas temperaturas o tornam o meio de transporte ideal no deserto. O dromedário pode percorrer longas distâncias sem necessidade de água, graças ao seu metabolismo eficiente e à sua capacidade de regular a temperatura corporal. Outro exemplo de adaptação extrema é o feneco, ou raposa do deserto. Esse pequeno mamífero noturno tem grandes orelhas que lhe permitem dissipar o calor durante a noite e manter seu corpo fresco. Seu pelagem, clara e densa, também lhe permite sobreviver ao sol abrasador durante o dia, enquanto se alimenta de pequenos roedores, insetos e plantas que encontra na vasta extensão do Saara.
deserto também abriga uma variedade de répteis, como as víboras cornudas, que se camuflam perfeitamente com a areia. A cobra do deserto, que desliza rapidamente pelas dunas, e os escorpiões também são habitantes típicos do Saara, adaptando-se às temperaturas extremas e à falta de água. Os camelos e raposas não são os únicos animais que encontraram seu lar nesse ambiente árido. Entre as aves do deserto estão a águia imperial, que caça presas menores, e o flamingo, que adaptou sua dieta às águas salinas das áreas próximas aos lagos sazonais do Saara. De fato, o deserto abriga várias espécies de flamingos que sobrevivem nos salares, alimentando-se das algas e plâncton que prosperam nas águas alcalinas. O Saara não é apenas um lar para animais e plantas, mas também para os seres humanos. Os tuaregues, conhecidos como os nômades azuis, habitam esse vasto deserto há séculos. São famosos por suas habilidades para navegar na vasta extensão de areia usando as estrelas como guia e por seu profundo conhecimento das rotas secretas que conectam as diferentes regiões do deserto. O Saara, como outros ecossistemas do planeta, está experimentando os efeitos das mudanças climáticas. A desertificação, impulsionada pelo aquecimento global e pelas práticas humanas, está alterando ainda mais a capacidade das espécies de se adaptarem a esse ambiente. Os ventos mais fortes e as secas prolongadas estão colocando à prova a resistência da flora e fauna do deserto. Uma paisagem que, há milhares de anos, era um lugar verde, com rios, lagos e vida selvagem. Apesar dessas ameaças, o Saara continua sendo um lugar de beleza incomparável e de vida resiliente. Cada canto deste imenso deserto conta uma história de adaptação e sobrevivência, de antigos ecossistemas que um dia floresceram e de civilizações que deixaram sua marca no passar do tempo. Embora o Saara seja um lugar onde a vida seja extremamente difícil, também é um lembrete da extraordinária capacidade da natureza de sobreviver nas condições mais extremas. O delta do Okavango, em Botsuana, é um fenômeno único no mundo. Um rio que não chega ao mar, mas se dispersa no deserto de Kalahari, criando um vasto sistema hídrico que flui por múltiplos canais. Este delta, um dos maiores e mais intocados do planeta, atua como um purificador natural da água. Suas águas, ao inundar a região, filtram impurezas, enriquecendo o ecossistema local. A fauna se adaptou a esse ambiente dinâmico. Hipopótamos se mergulham em suas águas tranquilas. Leões espreitam nas margens e crocodilos deslizam silenciosamente. Além disso, o delta é crucial para milhares de aves migratórias que encontram aqui refúgio. Esse sistema é um testemunho da interconexão entre a água, a fauna e a terra em um espaço tão aparentemente árido quanto o Kalahari. O Danakil, na Etiópia, é um dos lugares mais inóspitos e extremos da Terra, sendo o ponto mais baixo da África, a mais de 100 metros abaixo do nível do mar. Ali, as temperaturas podem ultrapassar os 50 graus, e gases tóxicos, como o dióxido de enxofre, emanam do solo, criando uma paisagem surreal. Os geysers de enxofre e os lagos de água ácida formam esse ambiente vulcânico, que é o resultado da separação das placas tectônicas africana e arábica. Apesar das condições extremas, a vida persiste na forma de bactérias extremófilas
que sobrevivem nas águas hipersalinas e nas fumarolas de enxofre. Essa paisagem quase alienígena é uma prova da incrível resistência da natureza em suas formas mais primitivas. Sossusvlei, na Namíbia, é um deserto ancestral cujas dunas, algumas das mais altas do mundo, são constantemente moldadas pelos ventos implacáveis. Essa paisagem surreal abriga Dead Vlei, um vale com esqueletos de acácias petrificadas, testemunhas de um passado mais úmido que ainda resistem no deserto. A fauna de Sossusvlei está perfeitamente adaptada a essas condições extremas, como o antílope Gemsbok, que sobrevive com uma surpreendente capacidade de conservar água. A névoa atlântica, que desliza nas manhãs a partir do oceano próximo, cria um contraste fascinante com o calor abrasador do deserto, alimentando a vida em um ambiente tão hostil. Sossusvlei não é apenas um deserto, é um santuário natural onde a resistência e a beleza se encontram em cada canto. Madagascar, uma ilha no Oceano Índico, é um verdadeiro refúgio de biodiversidade única, onde a evolução tomou um rumo extraordinário. Separada do continente africano há mais de 160 milhões de anos, esta ilha deu origem a uma flora e fauna tão distintas que parecem saídas de um mundo à parte. Um dos emblemas mais conhecidos de Madagascar são os lêmures, primatas endêmicos que não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta. Desde o pequeno lêmure micrinho até o majestoso lêmure indre, esses animais têm uma adaptação surpreendente aos variados ecossistemas da ilha. Acredita-se que, há milhões de anos, os lêmures chegaram a Madagascar, quando essa ilha ainda estava conectada com outras massas terrestres. Desde então, eles se diversificaram em muitas espécies, cada uma com características únicas. Os lêmures, com seus grandes olhos e movimentos ágeis, são um símbolo do isolamento geográfico da ilha. Os lêmures, esses pequenos primatas de olhos grandes e expressivos, são os seres mais representativos de Madagascar. No total, existem mais de 100 espécies de lêmures, e quase todas são endêmicas da ilha. Esses animais têm uma vida social complexa e a maioria vive em grupos que seguem uma hierarquia estabelecida. Um dos lêmures mais conhecidos é o indri, o maior lêmure de Madagascar, que pode pesar até 4,5 quilos e medir até 70 centímetros. Seu canto, que pode ser ouvido a vários quilômetros de distância, é uma característica marcante e serve para delimitar territórios e atrair parceiros. A fossa, o principal predador de Madagascar, é outro dos grandes mistérios evolutivos da ilha. Embora, à primeira vista, se pareça com um felino, a fossa está mais relacionada com as mangustas, o que demonstra como, nesse ambiente isolado, as linhagens seguiram caminhos completamente diferentes. Com uma agilidade impressionante, a fossa se move pelas árvores com a mesma destreza de um gato, sendo capaz de caçar desde pequenos lêmures até aves. Entre as árvores mais icônicas de Madagascar estão os baobás, árvores com troncos gigantescos e formas inconfundíveis. Existem várias espécies de baobás na ilha, e todas têm uma longevidade impressionante. Acredita-se que essas árvores podem viver mais de 1000 anos, e sua capacidade de armazenar água em seu tronco permite que sobrevivam no clima árido de algumas zonas de Madagascar. Além disso, são essenciais para os ecossistemas locais, fornecendo alimento e abrigo para uma variedade de espécies. Madagascar também é o lar de mais da metade das espécies de camaleões do mundo, sendo a ilha um verdadeiro refúgio para esses répteis. O camaleão-pantera, um dos mais conhecidos, é famoso por sua capacidade de mudar de cor, um mecanismo de defesa que lhe permite se adaptar ao ambiente e evitar predadores. Essa habilidade não depende apenas da temperatura ou do estado emocional do camaleão.
mas também da luz e do ambiente ao redor. À medida que as águas que rodeiam Madagascar se aquecem durante os meses de inverno austral, as baleias jubarte migram das águas frias da Antártica para as águas quentes do Canal de Moçambique, perto da ilha, para se reproduzirem e parirem. Durante essa migração, as baleias jubarte fazem uma incrível viagem de milhares de quilômetros e podem ser vistas realizando saltos espetaculares e cantos característicos. Os cantos das baleias jubarte são um dos aspectos mais surpreendentes dessas criaturas. Os machos cantam músicas que podem durar até 30 minutos, e acredita-se que esses cantos estejam relacionados ao cortejo. Estudos foram feitos sobre as variações nas canções das baleias jubarte, que parecem mudar com o tempo e entre as populações, o que alimenta o mistério de seus significados e funções. Além de seus impressionantes cantos, as baleias jubarte são conhecidas pelos seus saltos e acrobacias na água. Esses comportamentos não são totalmente compreendidos, mas acredita-se que sejam uma forma de comunicação ou até mesmo um método para eliminar parasitas do seu corpo. Durante a temporada de migração em Madagascar, essas gigantes marinhas podem ser observadas perto da costa, oferecendo uma experiência impressionante para os turistas. Outro habitante fascinante de Madagascar é o corujão de orelha, Asio madagascariensis, uma ave noturna endêmica da ilha. Este corujão é especialmente conhecido por suas distintas orelhas, que são, na verdade, penas longas que se projetam de sua cabeça, dando-lhe uma aparência inconfundível. O corujão de orelha se alimenta principalmente de insetos e pequenos vertebrados, e é um caçador muito eficiente durante a noite. Assim como outras corujas, tem uma visão noturna aguçada e uma excelente audição, que lhe permite detectar presas até mesmo na escuridão total. A 2.000 quilômetros da costa africana, na ilha vulcânica de Maurício, encontra-se um fenômeno único, a cascata submarina de Le Morne. Graças a um fenômeno natural, a água do oceano parece cair em um vórtice sem fim, uma ilusão óptica criada pelo vento que arrasta sedimentos do fundo marinho. Esse espetáculo visual se forma na lagoa cercada por uma barreira de corais de 150 quilômetros, lar de mais de 430 espécies de peixes tropicais. A cascata submarina, embora não seja uma cascata real, continua sendo uma das paisagens mais impressionantes e enigmáticas do mundo. Namíbia, um país onde a terra parece falar de tempos ancestrais, é uma joia desértica que cativa com sua beleza arrebatadora e paisagens que parecem saídas de outro planeta. O deserto de Namibe, um dos mais antigos do mundo, guarda em seu seio dunas que podem alcançar até 380 metros de altura, criando um mar de areia que desafia o horizonte. No Parque Nacional Etosha, uma vasta bacia salina atrai milhares de animais, desde majestosos elefantes até esquivos rinocerontes, que migram para as poças de água. A planta Welwitschia, uma das espécies mais antigas do planeta, se estende lentamente sob o sol escaldante, desafiando o passar do tempo, enquanto a costa dos esqueletos guarda os restos de naufrágios e a mística dos que ousaram cruzar esse litoral mortal. A Namíbia é um país que, embora inóspito, guarda um ecossistema tão fascinante quanto feroz, um lugar onde a natureza forjou seu próprio império na adversidade. Zanzibar, um paraíso no Oceano Índico, é muito mais do que um destino turístico. É um caldeirão de história, cultura e natureza. Este arquipélago, famoso por suas praias de areia branca, tem sido por séculos uma ponte entre África, Índia e Oriente Médio, um lugar-chave nas rotas comerciais de especiarias. Em Stone Town, a capital histórica, seus becos de paralelepípedos, edifícios de coral e as intrincadas portas de madeira revelam uma rica herança de sultões,
mercadores e escravos que passaram por suas portas. Os tradicionais barcos de vela, dhow, continuam navegando as águas cristalinas, enquanto as marés marcam o ritmo de vida de seus habitantes. Mas a magia de Zanzibar também está debaixo d'água. Seus corais vibrantes e manguezais criam um ecossistema único, proporcionando abrigo e sustento para uma fauna marinha impressionante. É uma ilha onde o passado e o presente se entrelaçam, convidando a explorar não apenas sua história, mas também sua riqueza natural.